Olá, muito boa noite. Estamos de volta com Frente a Frente, que recebe hoje o deputado Vanderlei Macris, ele que é do PSDB de São Paulo. E está aí na prévia do partido, que é no domingo, dia 21. Os tucanos, os deputados, os ex-presidentes vão estar todos aqui em Brasília para votar nas urnas do TSE que já foram fornecidas, e o evento vai ser aqui no Centro de Convenções, aqui em Brasília. E falando em prévias, a gente vê Geraldo Alckmin, né, como a gente falou aqui antes no primeiro bloco, está ali, sai, não sai, vai fazer o quê? O Geraldo Alckmin, que já foi governador, já foi candidato a presidente da República, já teve tanto espaço no PSDB, ele vai para o PSD de Gilberto Kassab, para o União Brasil. Qual é o futuro de Geraldo Alckmin, o senhor que é tão ligado a ele? Olha, todos nós gostaríamos, queremos, e a gente insiste, todos se movimentam no partido para ele ficar no partido, né? Agora, ele está querendo fazer um movimento de ser candidato a governador novamente. Acontece que o Estado de São Paulo passa por um processo de mudança, né, de renovação, gente nova, que ao longo desses mais de 30 anos do partido acabaram acontecendo, e ele chega agora como candidato num momento em que temos outra alternativa de candidatura dentro do partido hoje, que é o Rodrigo Garcia. Muito bem, o Rodrigo manifestou a vontade de ser, inclusive enquanto estava no Democratas. O Dória e todos nós falamos, olha, candidatura tem que ser do partido. Ele falou, tudo bem, vamos fazer o jogo do partido. O Rodrigo veio para o PSDB, fez todo um processo de conversas com a base partidária, ele conseguiu construir uma relação interna no partido muito boa, e hoje o Rodrigo Garcia é o nome mais importante que temos para ser candidato a governador. O João apoia ele, o partido apoia ele, o partido já deu demonstrações. Então, o Rodrigo Garcia entrou no partido e falou, eu quero participar, quero fazer o jogo do partido, quero participar da prévia. Foi marcada uma data para as pessoas se inscreverem para participar da prévia para governador de São Paulo. O Geraldo não fez a inscrição. O senhor já foi... Mas veja, só para concluir, Zé Maria. Por favor, desculpa. Então, todo o movimento que a gente está fazendo em São Paulo é para que ele venha para ser candidato ao Senado. Hoje o Serra é o senador de São Paulo, é o mandato dele que está em jogo. Mas eu tenho notícias de que o Serra participaria de uma negociação para o Geraldo ser o candidato. Isso é uma discussão que todos nós gostaríamos de fazer internamente, mas o Geraldo Alckmin não admitiu essa hipótese, queria ser candidato a governador. Eu costumo dizer o seguinte, eu acho que, eu tenho dúvidas ainda se ele vai sair do partido, eu acho que é possível que ele fique até, porque ele teria uma tranquilidade para disputar o cargo de Senado, seria eleito, acho que poucos adversários ele teria em São Paulo, seria eleito por 8 anos, o Rodrigo podia ser candidato agora e vai ser para a reeleição, porque o Dória pode ser o candidato a presidente, e o Rodrigo assume o mandato e vai ser candidato a governador no mandato, portanto ele é candidato à reeleição. Ele não pode ser candidato novamente. O Geraldo podia, daqui 4 anos, ser candidato a governador, se não fosse eleito, ele poderia continuar no Senado. Por que o senhor não se candidata? O senhor tem uma grande experiência política, foi deputado estadual, o senhor está... eu já até perdi as contas do seu mandato, presidente da Assembleia, meio 50 anos de política. Por que o senhor não se candidata a governador de São Paulo? Posso dizer uma coisa a você? Pode. Eu tinha pretensão em vários momentos da minha vida política em ter cargos majoritários, o Senado, vice-governador, governador, até isso eu pensei muitas vezes. Só que esse partido ele nasceu em São Paulo e tinha um volume de lideranças. Sim. A fila não andou, né? A fila não andou. Por exemplo, o Geraldo Alckmin teve 4 mandatos de governador, não é? Então, e além dele, tem outros líderes Serra, importantes. O Mário Covas, ali era um ninho de tucanos de alta plumagem. Então, eu fiquei embaixo como deputado estadual, federal, presidente da Assembleia, tentando bater e subir um pouco, mas eu tinha essas dificuldades. Hoje a idade já está avançada e eu já não tenho muita condição de fazer programa, projetos. Fila, não? Ele furou a fila, sim. Mas veja, ele furou a fila e veio num processo de participação interna de uma disputa, não é? E foi vitorioso. Não foi o meu caso. A convite do Alckmin. A convite do Alckmin.
Não foi o meu caso. Então, eu fiquei meio preso, né, por essas lideranças. Olha, Franco Montoro, Mário Covas, Fernando Henrique, todos de São Paulo. Quer dizer, esses 30 anos de vida do partido, 32 anos, todos eles foram cargos majoritários disputados por esse time Alberto aí. Goldman, Agora, isso não está Luiz, se exaurindo, esse processo paulista do PSDB? Isso que eu estou falando, Denise, porque o Geraldo Alckmin acho que vai dar um passo errático na vida dele. Se ele sair do partido, na minha opinião, vai ser uma decisão equivocada dele, não é? Porque ele poderia muito bem, agora, como o partido sempre deu a ele 4 mandatos de governador, 3 legendas para ser candidato, 2 legendas para ser candidato a presidente, deu legendas para ser candidato a deputado estadual, federal, a prefeito de São Paulo. Estava na hora de ele dar um pouco para o partido. Mas porque o Rodrigo, eu não estou entendendo direito, o Rodrigo é um cristão novo, chegou... Ele não é tão novo, porque ele fez parte de todos os governos do PSDB praticamente, ele é mais tucano do que qualquer outra coisa. Então, ele foi secretário do Alckmin em 2 oportunidades, foi secretário do Mário Covas, ele foi secretário do Estado... Mas ele era líder do DEM até pouco Ele tempo. foi presidente da Assembleia, ajudou o governo do Estado de São Paulo. Então, a aproximação do Rodrigo junto ao PSDB é muito, muito forte. Não é? Então, essa relação... A vinda dele para o partido, Zé Maria, foi praticamente uma coisa natural. Não é? E ele veio para fazer o jogo interno do partido. Ele não se furtou a isso, não. Agora, e essa conversa que a gente escuta aí, que se o João Dória perder a prévia, o Rodrigo Garcia vai para o PL lá do Valdemar Costa Neto? Não, isso tem é algum muita especulação. fundo de verdade Não, ou é não tem, só não. um Especulação. chute que o pessoal do PL está fazendo, que eles fizeram uma reunião aqui hoje em Brasília? Mas é muita especulação, isso não tem razão de ser. E como é que está essa relação com o PL? Em São Paulo está ótima. Então, mas se o presidente for para o PL, azeda a história. Olha, não pensei nessa hipótese, acho que todos nós não pensamos, porque até o momento, todas as conversas feitas por nós lá em São Paulo com o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, foi no sentido de um apoio lá, inclusive... um compromisso. Compromisso lá. Inclusive, essa decisão de ter tido dificuldades na relação do PL com o presidente Bolsonaro, um dos pontos, não foi só esse... Foi São Paulo. Foi São Paulo. Inclusive, Norte e Nordeste também tem Pernambuco dificuldades. também tem muita Pernambuco dificuldade. tem problema, porque lá é PT, entendeu? Então, essa questão eles estão decidindo, é uma decisão interna deles. Deputado, mudando um pouco de assunto, mas continuando na área política, né? Nós vamos agora enfrentar uma eleição que é uma grande novidade, sem as coligações partidárias na área proporcional, eleição de deputados, né? Exato. Todo mundo com a canetinha nas mãos, fazendo contas e tal. Como é que o senhor vê essa eleição? O que vai acontecer? Olha, é uma eleição bem diferente, porque você não permite mais coligação partidária. Isso. A coligação partidária era uma maneira... O senhor está tranquilo, né? O PSDB é forte lá. É forte, muito forte. Nós vamos ter eu acho que a melhor chapa de candidatos a deputado estadual e federal dos últimos tempos do partido. E vai melhorar para o PSDB sem as coligações? Melhorar. São Paulo vai dar uma demonstração de mudança, de enriquecimento da chapa. Quem é que está perdendo com este veto às coligações? Acho que o partido do PSL perde muito, que é aquela onda de Bolsonaro que nós tivemos há 4 anos atrás, 3 anos atrás, não teremos mais em São Paulo. E o União Brasil? Esse que chega aí unindo democratas e PSL. Olha, está todo mundo se movimentando com calma ainda, porque não sabemos bem como é que vai ser essa história, mas, sem dúvida, nós do PSDB vamos ter tratativas também com esse partido, para a questão majoritária, para o cargo majoritário. Sair aí uma federação do PSDB com União Brasil, outro partido, para ficar 4 anos ali junto, porque a federação... A federação impõe 4 anos de convivência. Impõe 4 anos de convivência, exatamente. Essa é uma dificuldade para acontecer uma federação. Normalmente, todo partido quer ter o privilégio. Cada um quer ter a sua liderança. Mas a minha pergunta objetiva é como encarar uma eleição assim? Qual a diferença? Olha, eu vou participar dessa eleição também, como deputado federal, vou ser candidato à reeleição. Então, o senhor já está fazendo as contas, né? Já estou fazendo as contas. Agora, eu acho que o PSDB dobra a sua força em São Paulo. Mas por quê? Porque o PSDB tem mais votos? Olha, São Paulo... Então será uma disputa mais interna ali do PSDB? Mais interna.
mas nós teremos um número muito maior de deputados federais e estaduais por São Paulo. Os outros estados, eu tenho a impressão também que nós vamos crescer. O PSDB cresce nessa eleição, vai crescer. Nacionalmente? Nacionalmente, com certeza. É muito difícil. Muito partido grande aí não vai ter nem o coeficiente eleitoral. E outra, formação de chapa hoje. Partidos menores não vão ter condição de fazer chapa, não. E aí vão partir para a federação, então? Ah, com certeza. Esses pequenos, né? Eu duvido, viu? Acho que não vai acontecer nenhuma federação. Você acha que não? Acho que não, muito Fusão. difícil. Muito Alguma difícil. saída eles vão ter que encontrar para sobreviver, Como é que vai né? acomodar num só partido na Câmara, só tem uma liderança, só um pode falar? Quer dizer, é um casamento de conveniência. É um casamento, complicado. é um casamento que vai perdurar por 4 anos. De comunhão de bens e de pessoas diferentes. Exatamente. Né? Essa dificuldade nós vamos ver. Agora, eu acho uma grande alternativa essa proibição valorizar de coligação. Partidos, né? Valorizar partidos. E outra, esses partidecos que tem hoje aí, e digo partidecos porque vai tem acabar alguns, com aqueles partidecos, são alguns que são lá. muito ruins, não é? E só estão hoje como partido político para sentar numa mesa de negociação, só para isso, não é? São partidos que não têm consistência programática nenhuma, quer dizer, é um absurdo isso, né? Nenhuma democracia convive com 30 partidos, 37 partidos. 33, 24 com representação. 24 com representação, quer dizer, é um absurdo. Nenhum governo tem tranquilidade para governar, para ter que conversar com tantos partidos ao mesmo tempo. Eu diria assim, você tem dificuldade de formação de base de governo, não é? Porque estão muitos interesses, não é? Interesses nem sempre republicanos. Agora, e isso é uma dificuldade para a democracia brasileira. Eu acho que essa questão de proibição de coligação é um grande serviço à democracia brasileira. Nós vamos ter uma diminuição de partidos políticos, porque esses partidos menores não vão ter condição de formar chapa de candidatos. Por falar em pulverização de partidos, já que a gente entrou na questão aí da Câmara dos Deputados, como fica o PSDB enquanto governo, oposição, não sei o que a gente vê que a bancada tem horas que vai tão dividida para as votações, aí apoia o governo, um grupo reclama de cá, o outro reclama de lá. Qual é a cara do PSDB? A cara do PSDB nós vamos ter a partir das prévias de domingo. Aí você vai conhecer a cara do PSDB. Por enquanto não dá para fazer... Por enquanto é o seguinte, ainda falta a definição dessa liderança que vai conduzir o processo eleitoral, vai conduzir um programa, uma proposta, e aí nós vamos ter uma definição clara. O partido se colocou como independente ao longo desse tempo, nem tanto a oposição e nem tanto o governo, não é? Mas não fica ali meio no lusco-fusco, uma vez que a gente tem posições hoje tão acirradas, o PSDB não fica aí meio embaçado? Olha, é verdade, você tem razão. Porque tem uma parte que vota com o governo, outra que vota com a oposição, aí chega lá, faziam aquelas lives do partido, que era quase uma briga. Como é que vai ficar isso agora, depois? Olha, eu tenho a impressão que a hora que definir o candidato, a vida partidária, a vida no parlamento, vai ser muito em função dos objetivos do candidato a presidente da República. Nós vamos vai ser uma ferramenta de luta política, a bancada vai ter que se definir em relação a um caminho. Agora, não necessariamente, você estando na oposição ou na independência de uma ação política no parlamento, você deixa de votar em alguns projetos de interesse do país, não é? Nós tivemos em alguns momentos, você veja, na própria pandemia, esse tempo todo de pandemia que nós tivemos, onde o Dória teve uma presença importante nesse processo todo, nós tivemos propostas incríveis, não é? Trazidas do Executivo que nós apoiamos no Parlamento. O PSDB teve, e tem, se você for ver mesmo, os meus votos, inclusive, uma boa parte dos meus votos foram favoráveis a projetos do Bolsonaro, porque eram importantes para o país, um momento de pandemia, um momento de emergência. Na área econômica, nós temos uma posição muito clara, não é? Nós temos uma posição de economia aberta e todos os projetos que são nessa direção, nós votamos favoravelmente. Não era uma posição radical, contra porque é contra. Nós não tomamos essa posição. Mas, de qualquer maneira, a partir de domingo, nós vamos ter uma nova configuração política dentro do partido, porque aí é um projeto eleitoral.
e você vai ter foco, você vai ter programas. E nós vamos estar no outro lado da história. Nós vamos estar de um lado diferente do Bolsonaro, vamos estar de um lado diferente do Lula, não é? Com certeza. E aí nós vamos construir essa maioria silenciosa que nós temos no país, que não quer mais esse tipo de postura radical, seja da direita, seja da esquerda, que é alguém de uma postura muito mais responsável, muito mais objetiva, muito mais de acolhimento, não é? Essa diferença que a grande maioria do povo quer de um novo governante para o país. É certo. Esse é o deputado Vanderlei Macris, do PSDB de São Paulo, otimista, né, deputado? Está meio ali polarizado entre o presidente Jair Bolsonaro e Lula mesmo. Nós vamos agora a um pequeno intervalo aqui no Frente a Frente, 2 minutos, e já estaremos de volta em seguida.